Todos nós temos o hábito de compartilhar experiências, recomendar um passeio, um produto, dar um alerta. Seja em uma conversa ou em uma rede social, compartilhamos nossas experiências até com desconhecidos. Mas de fato, você tem compartilhado sua fé? Falado de Jesus? Falado de como Jesus mudou a sua vida? Evangelize. Compartilhe Jesus com alguém. Pratique o que você tem estudado na escola dominical. Todos nós temos o hábito de compartilhar experiências, recomendar um passeio, um produto, dar um alerta. Seja em uma conversa ou em uma rede social, compartilhamos nossas experiências até com desconhecidos. Mas de fato, você tem compartilhado sua fé? Falado de Jesus? Falado de como Jesus mudou a sua vida? Evangelize. Compartilhe Jesus com alguém. Pratique o que você tem estudado na escola dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Antes eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no nosso canal. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa, o seu ministério, de maneira maravilhosa. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Toda semana eu trago um conteúdo da Palavra de Deus em forma aqui de subsídio para juntos estudarmos a Palavra de Deus, a nossa lição da Escola Dominical, que estudamos semanalmente com os nossos irmãos na EBD. Gostaria de aproveitar esse espaço para mandar um abraço especial aí ao irmão Alex, que é professor da Escola Bíblica Dominical na Coab, do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. O irmão Alex, ele acompanha aí os nossos conteúdos da EBD e também tem deixado aí os seus joinha, comentado aí os nossos assuntos, e ele pede para mandarmos um abraço para a sua igreja em Cabo de Santo Agostinho. E eu gostaria de mandar um abraço aí aos nossos amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, o pastor presidente aí da igreja do irmão Alex, no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, bem como todos os nossos acompanhantes aí no canal Mensagem de Fé e Esperança, em qualquer lugar do Brasil onde você se encontra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, o seu ministério. Você que está chegando aí pela primeira vez, eu sou o evangelista Adair Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus, aqui em Pancas, no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo, e tenho a grata satisfação de trazer a você esse conteúdo. Se inscreva aí no nosso canal, comente os nossos assuntos, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para que possamos alcançar mais pessoas para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Na presente lição nós vamos estudar sobre o tema Poder do Alto contra as hostes da maldade. É a lição de número 10. Essa lição nós vamos estudar no dia 10 de março de 2019. É uma lição maravilhosa, onde nós vamos falar sobre o que o poder de Deus ele pode proporcionar para uma pessoa, para uma comunidade, o que o poder de Deus pode proporcionar na vida daqueles a quem o Evangelho é pregado e recebido. O nosso texto áureo está no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 49, que diz: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra poder, no grego, ela tem mais de um sentido, é mais de uma expressão para poder, mas uma delas é dínamos, a expressão de onde também vem outras palavras como dinâmica,
né, dinamite. Aliás, o poder de Deus é sempre um dinamite para quebrar as hostes do mal, para desfazer o mundo do mal. A nossa verdade prática diz: as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho da pregação do Evangelho de Cristo, né? E eu vou comentar sobre isso aqui, sobre o Evangelho de Cristo, né, como instrumento do poder de Deus ao longo da nossa lição, né? Antes mesmo de começar a nossa lição, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas eu gostaria que você, né, observasse aí a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, os versículos do 5 ao 13 e os versículos 18 a 21. Mas pedir a você que não deixe de fazer essa leitura na sua lição e também acompanhar a leitura na Bíblia, né? Leia todo o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Não só o capítulo 8, leia todo o livro de Atos dos Apóstolos. É que, como já observou alguns teólogos, né, poderiam, sem prejuízo algum, né, ser chamado de Atos do Espírito Santo. No livro de Atos nós acompanhamos o mover do Espírito Santo na vida da igreja primitiva, como que através desse poder, né, que veio do alto, né, o poder do Espírito Santo, os discípulos conseguiram transformar o mundo da época, detonando o império das trevas. A igreja primitiva conseguiu, né, ser, na verdade, um baluarte na mão do Senhor, por causa da ação do Espírito Santo. Então leia esse texto, né? Deus vai falar muito ao seu coração. Certa vez, Jesus disse aos seus discípulos: eis que vos darei poder. Né? A palavra poder, ela pode ser traduzida também como autoridade. Né? Vos darei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda sorte do mal. A igreja, ela recebeu esse poder do Senhor. Né? No livro de Atos, no capítulo 1 e o versículo 8, né, Jesus disse: mas recebereis poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O poder que a igreja recebe, esse dínamos que a igreja recebe, esse dinamite que a igreja recebe para explodir o mundo, na verdade é para explodir através do Evangelho, explodir as hostes das trevas, trazendo alegria, trazendo consolação, trazendo paz, né, aos corações. Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus, né, para a salvação. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por que Paulo diz que não se envergonhava do Evangelho de Cristo? Porque o Evangelho de Cristo é poder. Há outros evangelhos, evangelhos que não são pregados na autoridade de Cristo, evangelhos que são pregados na própria ganância, um falso evangelho. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Certamente Paulo teria vergonha, né, do chamado Evangelho da Prosperidade, que é pregado hoje com o único fim, né, de enriquecimento ilícito. Certamente Paulo teria vergonha do chamado Evangelho da Confissão Positiva, né, que diz que a pessoa não pode aceitar nenhum tipo de doença e enfermidade, e que as doenças e enfermidades são tudo maligna, e que na verdade a pessoa não pode aceitar doença, pobreza. O que dizer dos nossos irmãos, inclusive o nosso irmão Lázaro, o mendigo que vivia, né, na casa do rico? Será que também estava possesso de demônios? Será que também, né, não conhecia de fato Jesus? A Bíblia o chama de justo, né? A Bíblia fala que ele era justo e foi levado, né, pelos anjos para o seio de Abraão. Isso mostra que o Evangelho de Cristo não é para desfazer pobrezas, para desfazer enfermidades. O Evangelho de Cristo é para trazer a salvação de todo aquele que crê. É claro, com a salvação
instalada, nós recebemos outras bênçãos de Cristo, como cura divina, como bênçãos materiais também. Essa é a verdade nua e crua, que recebemos também bênçãos materiais, mas a proposta do Evangelho, a proposta central do Evangelho é trazer a salvação. E ao longo, né, da nossa lição, nós vamos observar como que o Evangelho, né, quebra as hostes do mal, desfaz as hostes do mal, o império das trevas, para trazer a salvação aos perdidos. No nosso primeiro ponto aí, nós vamos falar sobre o contexto histórico de Samaria. É onde o nosso comentador ele vai falar, ele vai trazer aí o nosso, né, a nossa lição, fazer o desdobramento da lição. Ele vai falar aí sobre o Evangelho em Samaria, que está no capítulo 8, né, de Atos. Fala do momento em que Filipe chega a Samaria, né, que Filipe, que foi consagrado pela igreja, ordenado pela igreja, né, de Jerusalém, né, como diácono, mas que recebeu do Senhor esse dom de evangelista e que cumpriu na íntegra o ministério evangelístico. O momento em que Filipe chega em Samaria para pregar o evangelho e muitos samaritanos se convertem ao Senhor. Aqui nesse início nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto, né, de Samaria. Samaria era a capital do Reino Norte, né, no período do chamado Reino Dividido. Só para você se situar um pouquinho na história, né, o povo de Israel, eles permaneceram coesos, permaneceram unidos até o ano 1050 a.C., quando, né, Saul ele começou a reinar, instalou a monarquia e começou a desenvolver uma estrutura de governo, ainda que mínima, ainda que com os poucos recursos, né, porque o povo de Israel ainda vivia em tendas, eles não tinham um recurso muito grande para instalar a monarquia, mas Saul ele deixa um legado para o próximo rei, né, o rei Davi, que iria assumir o poder em 1010 a.C. Portanto, Saul reinou 40 anos. Né? Davi também, por sua vez, vai reinar 40 anos e já deixar um reino totalmente estruturado e consolidado, né, para Salomão, né, que vai começar a reinar em 970 a.C. O tempo de Salomão foi um tempo glorioso, onde o reino se expandiu, né, onde o reino cresceu e floresceu, não houve guerras. Salomão era estrategista, ele fez paz, né, com todos os povos da sua vizinhança, através dos seus casamentos políticos, através das suas alianças, né, matrimoniais com as filhas dos reis, né, aos seus arredores. Portanto, o mundo viveu dias de paz, né, com o reinado de Salomão. Não só o reino de Israel, mas o mundo da época viveu dias de paz, né, com Salomão no poder. Quando Salomão, né, veio a morrer, o seu filho Roboão, né, entrou no poder e ele não tinha a mesma carisma, ele não era carismático como seu pai, não tinha o mesmo jogo de cintura que o seu pai. Portanto, nesse período, né, o reino se divide porque ele prefere seguir os conselhos de seus amigos, né, jovens da infância, que disseram: olha, coloca cargas pesadas sobre o povo, né, não alivia não dá mole não. E Roboão, ele vai nesse impulso, coloca cargas pesadas, né, sobre o povo de Israel, e nesse momento o reino se divide, né, com Jeroboão I, né, o Jeroboão chamado filho de Nebate, né, que divide o reino. Nesse momento o reino ele é dividido em Reino Norte e Reino Sul. O Reino Norte, a capital, era Israel. Conheceu cerca de 19 reis, né, começando com Jeroboão, filho de Nebate, e terminando com Oséias, em 722. Todos os reis do Reino Norte foram reis ímpios que não seguiram a palavra de Deus. O Reino Sul, por sua vez,
né, conheceu 21 reis, uma boa parte deles eram reis justos e piedosos, uma parte deles eram parcialmente piedosos e outros foram maus, né, tão maus quanto os reis, né, do reino norte. O reino de Israel permaneceu até o ano 722, né, com a queda de Samaria. O reino sul permaneceu até o ano 586, né, com a queda de Jerusalém. Samaria, como nós já vimos dizendo, é a capital do reino norte, né, a capital de Israel. Samaria foi construída pelo pai de Acabe, o rei Onri, né, ainda no século X, né, no ano 1000, né, antes de Cristo, né, o rei Onri, né, pai de Acabe, teria construído esta cidade, que ficou sendo a capital de Israel, e foi de onde, né, surgiram as maiores atrocidades em nome de Deus. Construíram os altos de Samaria, né, os bosques de Samaria, onde era feito todo tipo de adoração a deuses pagãos. Os reis de Israel chegaram ao cúmulo do absurdo, né, de sacrificar crianças no altar de Moloque, que era o deus dos amonitas. Então aqui nós estamos falando da fundação de Samaria, né, que está nesse contexto, né, do reino dividido. No ano 722 a.C., Salmaneser V, né, ele começou uma batalha e empreendeu, né, uma campanha contra Samaria, né, com a sua morte. Sargon II, né, continuou, né, essa campanha, que culminou na queda de Samaria em 722 a.C. Daí surgiu, né, esse contexto, né, o contexto samaritano. Porque quando Sargon II, né, conquistou Samaria, ele levou o povo de Israel para outros países, para outros territórios, e trouxe pessoas de outros territórios, né, para Samaria, para coabitar com as mulheres e com os homens que restaram em Samaria. Com essa coabitação de povo de Israel com outros povos, surgiram uma raça conhecida como samaritano. Os samaritanos, eles foram inimigos capitais, né, do povo de Israel, dos judeus. Eles se tornaram inimigos capitais. Os judeus, eles se consideravam puros porque eles não se misturaram com outros povos, a despeito do cativeiro babilônico. Eles não se misturaram, né, com outros povos e, portanto, eles mantiveram uma distância, uma rivalidade, né, com os samaritanos. Os samaritanos, eles rejeitaram as escrituras, eles rejeitaram, né, uma boa parte das escrituras do Antigo Testamento, ficando apenas com o Pentateuco, que no período de João Hircano, né, foi construído o templo em Gerizim e levado para lá o Pentateuco, que foi traduzido, né, para o chamado Pentateuco samaritano. Eles fizeram uma tradução do Pentateuco, né, para que o Pentateuco se adequasse às leis de Samaria, né, às leis dos samaritanos. Eles desenvolveram o seu próprio culto, desenvolveram a sua própria fé, desenvolveram a sua própria maneira de pensar as escrituras, né, do Antigo Testamento. Nos tempos apostólicos, na época, né, dos apóstolos, né, Samaria não era apenas uma cidade, mas era uma província romana. E os, né, judeus continuavam com essa rivalidade que surgiu ainda lá em 722 a.C. Portanto, nós já falamos que havia uma diferença muito grande entre os judeus e os samaritanos, e exatamente porque os samaritanos eram uma raça mestiça e que era totalmente, né, contra, né, os valores morais e espirituais, né, dos judeus. Mesmo assim, né, de alguma forma, era aparentado, né, com os judeus. No segundo capítulo aí, no segundo tópico, o evangelho entre os samaritanos. Primeiro, Jesus
e o samaritano. Observamos que o muro da inimizade que foi construída entre samaritanos e judeus e vice-versa, esse muro ele é agora derribado com Cristo. Cristo, ao invés de construir um novo muro, ele constrói uma ponte. Ele destrói o muro e constrói uma ponte no lugar do muro. Observamos que Jesus dialogou com a mulher samaritana, ele pede água a uma mulher samaritana que está junto ao poço de Jacó. Essa conversa rendeu a conversão de muitos samaritanos, muitos da cidade de Samaria vieram ao encontro de Jesus depois da conversa de Jesus com a samaritana. A Bíblia fala também um momento em que Jesus manda os seus discípulos pedir pousada em uma aldeia samaritana. Era claro e óbvio que os judeus, ou samaritano melhor, jamais iria dar essa pousada. Até porque a Bíblia diz que os judeus, os discípulos, eles tinham o semblante de quem iria para Jerusalém, de quem estava indo para Jerusalém, Estava claro que eles eram judeus, portanto, os samaritanos negaram a hospedagem. Os discípulos quiseram destruir aquela aldeia, Senhor, manda fogo do céu, assim como Elias mandou fogo e destruiu os profetas, faz que fogo do céu também caia sobre eles. Jesus disse, não é assim não. O Filho do Homem veio com um espírito diferente. O Filho do Homem não vem para destruir, para mandar fogo e queimar nada. O Filho do Homem vem para restaurar a inimizade. O Filho do Homem, Jesus, veio para construir ponte e não muros. Um outro momento em que Jesus ele se aproxima dos samaritanos, ou ele se permite ser aproximado pelo samaritano, é quando ele cura os 10 leprosos. A Bíblia diz que os 10 leprosos foram curados e um deles voltou para agradecer. E esse que voltou era samaritano. Portanto, alheio à fé judaica. Não cria na fé judaica. Era totalmente contrário à comunidade judaica. Mas foi alcançado por Jesus. E agora ele volta a Jesus, glorificando a Deus. Ele volta a Jesus. E este era samaritano. Mostrando que Jesus, ele vem para quebrar essa inimizade. Um outro momento é quando Jesus conta a parábola do samaritano. Na parábola do samaritano, há uma pessoa que está indo de Jerusalém para Jericó, saindo do caminho da bênção para o caminho da maldição, e no caminho é assaltado por assaltantes, bandidos que estavam ali, a bandidagem corria solto, o banditismo era muito alto naquela época. Ele é assaltado, passa um sacerdote, nada faz, passa um levita, nada faz, mas passa um samaritano, um samaritano que ia de viagem, aproximou-se do homem caído, atou-lhe as feridas com azeite e vinho, levou para a hospedagem e cuidou dele, mostrando que os samaritanos também tinham valor. Nessa parábola, os mestres da lei, eles ficam de queixo caído. Como pode um samaritano dar mais atenção ao homem que precisa do que o sacerdote e o levita? É porque o samaritano também tem o seu valor e eles também precisavam ser alcançados por Jesus. Aqui no item 2, o poder de Deus entre os samaritanos. Aqui já é o alvo mesmo da nossa lição. É o momento em que o evangelho chega a Samaria. Filipe, impulsionado pelo Espírito Santo, e do contrário, ele não ousaria enfrentar as hostilidades do samaritano. Filipe lhes pregava a Cristo com poder, de modo que as multidões prestavam atenção no que ele dizia, pois ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então ele chega em Samaria e, através da manifestação autêntica do poder de Deus contra as hostes do mal,
as hostes do mal são desfeitas em Samaria, o poder do Senhor entra em Samaria, e agora aquele povo alcança a salvação em Cristo. Eles alcançam a liberdade que outrora não tinha e que sem o poder do Espírito Santo jamais conquistaria. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, né, que está no capítulo 8, versículo 8, diz assim: e havia grande alegria naquela cidade. Né? E havia grande alegria naquela cidade. Mostrando que aonde o evangelho chega a alegria. Alegria que outrora aquele povo não tinha. Alegria que outro tempo lhes faltava, agora eles têm. Porque quando Filipe prega o evangelho no poder do Senhor, as pessoas estão ouvindo o evangelho, as multidões, né, se atraem, clamando a ele. Né? Os espíritos imundos, né, eles saem clamando e gritando. Os coxos eram curados, né? Voltam a andar. Os paralíticos voltam a andar. E as demais pessoas também eram curadas pelo poder de Deus. Isso promove grande alegria no meio do povo. Depois, aqui no item 3, o batismo no Espírito Santo. Havia muita alegria na cidade com a chegada de Filipe, que batizava homens e mulheres. Né? Pessoas que agora estavam se tornando membros da nova comunidade da fé. Não comunidade judaica, mas agora a comunidade dos salvos, o cristianismo. Né? O cristianismo que está recém-chegado. Né? Jerusalém, né, ouvindo essa notícia, os líderes de Jerusalém, ouvindo essa notícia, mandam para lá, né, Pedro e João, para ajudar a Filipe nessa tarefa. É sempre assim. Quando a obra cresce, precisa de novos obreiros, precisa de novos cooperadores, precisa de novos trabalhadores. E Pedro e João são enviados para lá para ajudá-los. E a Bíblia diz que colocaram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Ou seja, receberam o batismo no Espírito Santo. Pessoas que estavam livres, né, dos espíritos imundos, estavam agora, né, livres da doença, paralíticos que estavam andando, coxo que havia recebido a bênção do Senhor, agora recebem também o batismo no Espírito Santo. Que grande bênção que o poder do alto pode proporcionar para as pessoas. No nosso terceiro e último ponto, Filipe em Samaria e Simão o mágico. Filipe em Samaria e Simão o mágico. Antes da chegada de Filipe em Samaria, havia lá, né, muitos falsos curadores, os chamados curandeiros, os que faziam falsas curas e falsos milagres. Entre esses impostores estava Simão o mágico, né, que enganava as pessoas e afirmava possuir os segredos da natureza e comunicar com o mundo invisível, e dedicava-se ao ocultismo e ao curandeirismo, né? Através das suas artes mágicas, ele tinha muita popularidade e ele enganava muitas pessoas através das suas superstições. O primeiro item aí vai falar sobre Simão o mágico. Nesse contexto, né, de tanta alegria e gozo entre o povo, mediante a obra realizada por Filipe, surge a figura de um cidadão, né, Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha enganado muita gente em Samaria, dizendo que era um grande personagem. Aliás, é assim que se trata os enganadores, os embusteiros, né, os curandeiros, os falsos mestres, os falsos profetas. Eles são considerados como grande personagem, né? Olha, fulano vai vir aí, e ele cura mesmo, ele faz a pessoa emagrecer, né? Em tempo recente, tivemos próximo à nossa cidade um desses embusteiros que prometeu que na noite em que ele iria pregar, pessoas seriam
emagrecidas até 40 quilos. Isso mostra que uma pessoa de 80 quilos voltaria a 40. Uma pessoa que estava acima do peso, com 120 quilos, voltaria para os seus 80 quilos normalmente. Prometeu que Deus daria naquela noite dente de ouro, né, para as pessoas que participassem da reunião. Que Deus ia colocar dinheiro na conta de algumas pessoas. E não era pouco dinheiro, não. Seria R$ 1.000.000, né? Seria muito dinheiro. Não seria bacatela de R$ 200.000. Seria muito dinheiro. Esses embusteiros, esses falsos milagreiros, esses falsos, né, teólogos, estão por aí ainda hoje, né, como Simão, o mágico, enganando as pessoas, né, tirando doenças das pessoas, né, tirando câncer das pessoas, né, tirando prego da cabeça das pessoas e fazendo aí as suas roás, né, dizendo que Deus vai trazer dente de ouro para as pessoas, colocar dinheiro na conta de alguém. Meus irmãos, né, não sejamos neófitos na fé. Deus opera milagres e maravilhas. Deus é poderoso para nos prosperar. Mas Deus está muito mais interessado com a nossa vida espiritual do que com nossos bens financeiros. Deus está muito mais interessado com a nossa alegria, a nossa intimidade com Deus, do que com a nossa cura física. É claro, Jesus cura. A cura divina é uma promessa que está na palavra de Deus. E eu creio e já fui curado pelo poder do Senhor. Né? Nós já vimos pessoas serem curadas pelo poder do Senhor. Mas Deus está muito mais interessado que as pessoas sejam libertas dos espíritos malignos. Que as pessoas sejam cheias do poder de Deus. Recebam a graça do Espírito Santo. Do que com essas falsas ilusões de bênçãos materiais. Né? Quando o evangelho chega em Samaria, a Bíblia fala que até o próprio Simão creu no Senhor, creu na mensagem do evangelho. Mas observa-se o que diz o comentador. Simão teria se convencido de ser Jesus o Messias, mas não houve transformação em sua vida. É aquela pessoa que acredita que Jesus ressuscitou, acredita no poder de Deus, mas não está convertido ainda. Ou seja, às vezes até pessoas que usam o evangelho com fim lucrativo, usam o evangelho para sobressair na vida. O evangelho não é meio de enriquecimento, meu amado irmão, minha amada irmã. O evangelho é para transformação de vida. Voltamos lá em Romanos 1,16. Porque não me vergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvação, para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego, e também do grego. E o evangelho é poder de Deus para a salvação. O evangelho não é poder de Deus para fazer comércio da fé, como fazia, né, Filipe. A repreensão do apóstolo. Né? Uma vez que Simão ele chega para Pedro e diz: dá-me desse poder também, para que eu possa curar as pessoas e operar maravilhas. Pedro responde: o teu dinheiro fica contigo para a tua perdição, porque tu não tem nem sorte e nem parte nesse reino. Você não tem nem sorte e nem parte nesse reino. Esse feito, né, de Simão, ele ficou conhecido mais tarde como simonia. A simonia clerical, né, na época do clero, né, romano, né, antes um pouco da Reforma Protestante, onde vendiam cargos de bispo, de arcebispo, né, comprava ou vendia a salvação através das indulgências. Esse mecanismo, a chamada simonia clerical, foi altamente utilizada naquele período. O que dizer hoje também da simonia no meio do povo de Deus? Pessoas que vendem bênçãos, pessoas que vendem água ungida, diz que é a água do Jordão. Pessoas que vendem caneta Bic, pessoa que vende lenço ungido, o lenço do apóstolo tal, né, que vende o pedaço da camisa do apóstolo. Que dizer dessas contradições?
não é o mesmo espírito de Simão, mas eu quero dizer para você que no poder do Espírito Santo, nós podemos desfazer esse poder da magia de Simão, essa simonia que ainda atua no nosso meio e trazer a libertação das pessoas. Uma das coisas que nós precisamos urgentemente na igreja é o dom do discernimento de espírito. Saber aquilo que vem de Deus e aquilo que vem, né, do mal. Aquilo que é obra do mal para atrapalhar a nossa fé, para ludibriar a nossa fé, para nos enganar. Né? Que o poder do alto recaia sobre a sua vida. O poder do alto que vem do Pai das luzes, né? De onde não há mudança e nem sombra de variação, que recaia sobre a sua vida, para que no poder do Espírito Santo você possa transformar vidas na sua cidade, para que no poder do Espírito Santo você possa transformar vidas no seu estado, trazendo cura para as pessoas, porque o poder do Evangelho também traz cura. Quando eu falo sobre essas falsas curas, não é que eu não creio na cura, eu creio na cura, porque Jesus continua curando. Ele salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve levará a sua igreja para o céu. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.